Nós vamos entrar na palavra de Deus. Antes de entrar na mensagem de hoje, deixa eu dar um alerta aqui, que é conhecido nosso, em Lucas 22, 39. Nós não temos que esperar chegar à luta para orar. Não. Devemos estar em comunhão com Deus quando a luta chega. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, vem Lucas, capítulo 22, versículo 39. Isso acontece comigo e com você. Se nós não vigiarmos, nós não estamos ligados com Deus como deveríamos estar. E quando vem uma luta, nós somos surpreendidos. Nós entramos em desespero, entramos em pânico, perdemos a alegria, perdemos a autoestima. Diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de ir para aquele lugar. Para quê, pastor Jaime? Para orar, para buscar a Deus. Nós temos que aprender a ter esse costume, e não só orar quando vem uma luta, não orar apenas quando vem uma adversidade. Pelo contrário, quando chega a adversidade, você deve estar ligado com Deus, mas nem sempre estamos. Como eles eram discípulos de Jesus, nem sempre a pessoa que segue a Jesus faz o que Jesus fazia. E diz... E também os seus discípulos o seguiram. Então, nem todo seguidor de Jesus obedece às suas ordens. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Pense em tentação não apenas como uma tentação moral, mas como lutas que aparecem, batalhas que surgem na nossa vida, às vezes no lar, às vezes na saúde, às vezes no trabalho e às vezes até com a sociedade. Acontecem tantas coisas que aparecem, né? Governo que entra, governo que sai, tudo isso passa. Um dia está à direita, outro está à esquerda, um dia está um pessoal com uma visão, outro está com a outra, e nós não podemos sair do nosso lugar. Nós temos que continuar a nossa comunhão com Deus. Às vezes nós nos levamos pelas emoções, pelo mundo, e começamos a fazer o que o mundo faz. Não, nós temos sempre que agir dentro da palavra de Deus. E diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros, e pondo de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Temos explicado que nem sempre devemos ou podemos usar se for a tua vontade, porque tem coisa que já está revelada a vontade de Deus. Então, nós não podemos, de maneira alguma, pedir para Deus: imagine, você está morrendo com um câncer. Deus, se for a tua vontade, me cura. Não existe isso. Vamos falar uma coisa mais drástica ainda, mais aberta. Um filho teu está nas drogas, se autodestruindo, se destruindo na maconha, na cocaína, no crack. Oh, Senhor, liberta o meu filho da droga, se for a tua vontade. O que você acha? Não comporta isso, comporta? Sim ou não? Hein? De maneira alguma. Imagina você pedir para Deus: Deus, se for a tua vontade, né? O marido saiu de casa, arrumou uma mulher: Deus, se for a tua vontade. Liberta ele dessa amante, né? Não, tem coisas que não tem que usar. Mas voltando à seriedade, Jesus tinha que tomar uma decisão. Então, a oração é lugar de decisão, irmão. Porque tem coisas que não é errado você fazer, mas não pode ser não ser a vontade de Deus. Um exemplo, um trabalho. Imagine que você recebe uma proposta no exterior, para ganhar mais do que você, ou até no interior mesmo, para ganhar muito mais do que você ganha. Bem, ganhar mais é bênção ou maldição? O que é? Ganhar mais é bênção ou maldição? É bênção, né? Nem sempre, não é verdade? Eu conto um caso para vocês que o irmão me contou, eu tenho liberdade para falar. Ele está contando comigo há muitos anos isso que aconteceu. Se alguns já ouviram, ele era engenheiro, ainda bem, trabalhou numa empresa, acho que há mais de 20 anos, e tinha conceituado. Só que um amigo do passado, que trabalhou com ele no passado, montou uma empresa e o convidou para o mesmo cargo nesta nova empresa, onde ele ganharia ele falou para mim, quase 4 vezes mais. E aí, ganhar 4 vezes mais é bênção, não é verdade? Ele contando para mim: pastor Jefferson, eu vou falar disso aqui. Ele falou assim: eu não consultei a Deus, achei claro, fiz um acordo com a empresa que eu estava, saí e fui trabalhar com esse amigo. Primeiro mês, puxa, abençoou? Bolso cheio, hein? 4 vezes mais. Ele pensou: você ganha 5 mil, um exemplo. Você ganha 18 naquele mês. Puxa, dá para comer pizza, dá para fazer um extra aí, um gasto, né? Um passeio. No segundo mês, atrasou um dia, mas recebeu.
No terceiro mês ele recebeu muito atraso. No quarto não, porque não teve. Falou, um amigo disse, olha, desculpa, mas não dá para continuar. Ele disse, pastor Jaime, tempo depois eu voltei àquela mesma empresa, eram meus amigos, e eu consegui, claro, não o mesmo status de um funcionário de 20 anos, mas pelo menos me arrumaram. Quer dizer, isso mostra o quê? Nem sempre, entenda bem, nós temos que aceitar o que vem, temos que consultar a Deus, aí vale. Então, a oração é um lugar de decisão, porque temos explicado que a oração, ela não é um monólogo, a oração é um diálogo, quando você fala com Deus e Deus fala com você. Quer dizer, ele tinha que tomar uma decisão, e às vezes temos que tomar decisões, e nós precisamos da direção dada por Deus. Ele foi consultar, consulte a Deus. Repito, entenda, se for a tua vontade, quando você não tem a revelação de Deus. Tem coisas que você não precisa perguntar para Deus, se for a tua vontade, que não comporta isso, mas aqui nesse caso valia. Aí voltando, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, e levantando-se da oração, um comentário que é válido, toda pessoa que ora é pessoa que se levanta, irmão. Quem ora pode passar a luta. Davi falou, ainda que caia, não ficará prostrado. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela pode enfrentar uma luta, ela pode enfrentar um diagnóstico de um câncer, de uma doença incurável, mas vai se levantar. Coitadinho dele, coitadinha. Não, quem ele é? É o fantasma, ele vai se levantar. Pode ter certeza disso, aí vai dar a volta por cima. Então, não entre em desespero quando aparece a luz, você vai se levantar. Foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Aí aqui nós falamos, por isso que eu falei que é muito conhecida a mensagem, mas de vez em quando tem que trazer do seu tesouro, o homem tem que tirar coisas novas e coisas velhas. Então estamos tirando algo que já foi dado aqui, mas você tem que estar com essa mensagem. Porque eles dormiram de tristeza. O que você entende do dormir de tristeza? Eles entraram em depressão, desanimaram, se abateram e a pessoa se abate. Imagine, recebe o diagnóstico, está com câncer. Meu Deus, mas eu sou da igreja. Não. Quando você está ligado com Deus, pode aparecer esse dia mal, pode aparecer esse dia de adversidade, mas você não perde a paz, você não entra em desespero, você não entra em pânico. Ele disse-lhe, por que estás dormindo? Uma pergunta, por que vocês estão desanimados? Por que estão abatidos? Aí ele diz, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E durante anos eu falo isso aqui para a igreja. Veja a diferença do versículo 40 para o 46, quase nenhuma. 40, ele diz assim, versículo 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis. Mas veja o 46, que diferença. O 46 diz, levantai-vos e orai, quer dizer, agora eles tinham que se levantar. Essa é a mensagem, você tem que estar de pé quando a luta surge. E como é que eu me mantenho de pé? Orando, lendo a Bíblia, não só nos momentos de dificuldade, não só nos momentos de adversidade, que você mantenha a sua comunhão com Deus. A comunhão, tenho explicado, ela traz confiança, a confiança traz segurança, e ela é notada, ela é percebida não só por você mesmo, principalmente pelas pessoas que estão ao seu redor. Quando surge uma adversidade, que você não treme, você não se assusta, você não se intimida, você não se acovarda, você não se amedronta, você não se abate, você sabe que Deus está contigo. Vamos rever o caso Ezequias, rei de Judá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 29. Olha que eu tenho uma mensagem grande que eu estou dando aqui, mas veio no meu coração trazer isso para você. Olha que eu estava com um estudo sobre Jesus, o homem. Dando tempo, eu vou entrar um pouquinho no assunto ali. Mas foi necessário pegar aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso baú, poderíamos dizer, né? Na nossa reserva aqui. Segundo Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Já explicamos que o Davi não era o pai direto, o pai dele era um homem chamado Acás, mas Acás foi profano. Acás foi um rei que um dia ele foi até a Síria, em Damasco, para se encontrar com o rei da Síria, da Assíria, né? É chamado Tiglat-Pileser, era o nome desse homem. E esse homem, então, tinha um altar lá,
pagão, né? Vamos dizer assim, idólatra, feiticeiro, de práticas de ocultismo, de satanismo, de coisa diabólica. E o Acais querendo ser político, fazendo um agrado, majestade, que tá bonito, né? Me dá uma cópia aí que eu vou mandar o mensageiro na frente, porque quando eu chegar em Jerusalém, eu já quero fazer os meus cânticos, os meus louvores, as minhas adorações, o meu sacrifício nesse altar. Peraí, mas o altar que tinha em Jerusalém foi dado pelo próprio Deus, porque Deus é o arquiteto. Se ele é o arquiteto do universo, ele também foi o arquiteto, a planta do templo, tudo foi dado pelo próprio Deus. No tabernáculo, entenda bem, com Moisés, e na construção com Salomão. Era inspiração do próprio Deus. E quantas vezes você deixa algo dado por Deus, isso é conselho dos homens, e às vezes até diabólico. Por favor, não quero com isso afrontar ninguém. Quantas vezes pessoas seguem uma moda? Não, é porque está na moda. Mas vem cá, o que está na moda pode ferir a palavra de Deus. Mas está na moda, tá na moda, mas se fere a palavra, eu não vou seguir. E quantas vezes a pessoa, para agradar a moda, que moda? Imagine, tem cada moda louca aí, não é verdade? De vez em quando você vê. E me desculpe, mais uma vez, sem querer afrontar ninguém, parece que quanto a pessoa mais tem poder que vai se levantando, parece que ela vai ficando mais devassa ou profana, às vezes na sua maneira, entende bem, de querer se apresentar à sociedade. Mas vamos parar aqui. Então ele foi pegar um modelo que não era dado por Deus. Então Acais não foi uma referência, não foi um modelo para o seu filho Ezequias. Cuidado, você tem que ser referência para a sua casa. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode colocar, entenda bem, a lamparina embaixo, no alto. Você tem que iluminar a sua casa. Nós temos que ser referência para a nossa família. Não só de não adorar os ídolos, de não praticar a idolatria ou feitiçaria, mas também, entenda bem, no comportamento do dia a dia. Voltando para a mensagem. Então aqui o Ezequias fez o quê? Trouxe os sacerdotes não, desculpe, o versículo 3 que eu estava pulando. Ele no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mudou completamente, tirou. Não, o que está errado aqui vamos tirar. Temos que tirar, abriu as portas. Eu tenho explicado para a igreja, veja se você não tem uma porta fechada. É algum lugar que você não se abriu com Deus, tem que se abrir. Se endireitar, colocar a casa em ordem. Às vezes é com Deus, às vezes com os homens. Você tem que se acertar com alguém, porque você errou com aquela pessoa. E você deve colocar a casa em ordem, procurar a pessoa e se acertar. Não esperar, às vezes, direto com o próprio Deus. Você não quer tocar no assunto, mas tem que tocar. Você não tem um Deus rigoroso, um Deus mau. Não, Deus, eu não estou conseguindo, Deus. Eu tenho explicado a cura divina. Puxa, se você é hipertenso, toma um remédio que o doutor mandou. Aquilo pode parar os seus rins, se a pressão ficar alta, pode dar um derrame, entende? Então você tem que tomar um remédio, mas ao mesmo tempo ore e apresente a Deus. Deus, me dê sabedoria, me dê instrução aqui, porque eu sei que eu fui curado pelas feridas de Jesus do diabetes ou qualquer outra doença. Quer dizer, você tem que ser perseverante na oração, para Deus abrir uma porta para você, para que a porta se abra nesse assunto. E às vezes você não se abre com Deus, você se acostumou. Eu falava semana passada, nós estamos vivendo conforme o mundo. Por favor, não é conforme em pecado, em heresias, entenda bem, mas nós aceitamos passivamente as coisas, entenda bem, que acontecem, né, que estão nesse mundo, e até brincamos, usamos até as frases do homem lá fora. Pau que dá em Chico, bate em Francisco, bate em Chico, bate em Chico, bate em Francisco. Doença tem que dar na gente, não tem que dar na parede. Para de bobeira, irmão. Vá diante de Deus, abre o coração. Deus, eu quero ser testemunha. Não é porque eu quero só ser curado, é claro que eu quero, mas porque eu quero ser testemunha do Evangelho. Eu quero testemunhar dessa cura. E outro que for outro caso, que é abre a porta, outro é vida financeira, Deus. Eu não estou pedindo para ser rico, eu não estou pedindo para ser milionário, mas todo mês, Deus, que dificuldade, Deus, me dá sabedoria, me dá isso. O outro é a vida conjugal, a vida com o filho. Deus é meu filho, me dê sabedoria de como tirá-lo. Hoje ele está nas drogas, hoje ele está no lugar que eu nem sei onde ele está. Deus me dê, mas às vezes nós somos conforme o mundo, quer dizer, como Paulo falou em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, quer dizer, nós não podemos aceitar de braços cruzados, como se fosse aquilo vontade de Deus. Não, abra as portas.
Porque se abra diante de Deus, Deus quer uma mudança na minha história, uma mudança no meu casamento, uma mudança no meu filho, na minha filha, uma mudança, entenda bem, na minha maneira de ser. Eu não posso, não, eu sou nova criatura, mas de vez em quando eu estou para ver o culto, eu estou explodindo. De vez em quando estou dando patada nos outros, Jesus. Eu tenho que mudar, Jesus. Eu tenho que ser. Quer dizer, abra-se diante de Deus. Ele abriu as portas. Abra as portas e creia no Senhor Deus de misericórdia. Aí ele fez mais, pessoal, trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia que o acaso levou, irmão. Às vezes as pessoas trazem para a nossa vida, quer dizer, coisa que nossos pais trouxeram, mas que nós não temos que praticar, porque nós conhecemos a verdade, e é tão citado aí fora até mesmo, né? O pessoal está usando até de carne e tudo, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem conhece a verdade é liberto. A ver, a pessoa pode citar o versículo. Estou querendo debochar de ninguém, por favor, com muito temor no coração, tá bom? Com muito temor no coração, mas a ver, a pessoa usa a letra, não é a revelação. Quando é revelação, muda. É como eu fui explicado no culto anterior: quem encontrou Jesus, amigo, ele não é mais a mesma pessoa, porque a Bíblia é clara em dizer para nós: quem está em Cristo, nova criatura. Quer dizer, aquela pessoa do passado acaba completamente. Você passa a ser um novo homem, passa a ser uma nova mulher, uma pessoa que todo mundo vai ver. Todas as pessoas notarão que você é uma nova criatura, que você é uma outra pessoa, porque você teve um encontro com Cristo. Então tem que tirar a imundícia que nossos pais trouxeram. Não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou do jeito do meu pai. Não. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu não vou aceitar ser essa pessoa explosiva, ou essa pessoa, entenda bem, magoa, qualquer coisa se magoa. Não, Deus, eu não vou. Eu não vou de maneira alguma. Eu não vou me ferir de maneira alguma. Eu não vou guardar o meu coração. Estou preparado, como Jesus falou, usou Paulo, posso todas as coisas naquele. Tem gente que não pode, se não cumprimentar ele: acho que ele não gosta de mim. Já ouviu alguém falar isso? Eu acho que ele não vai com a minha cara. Ué, claro, cada um tem que ir com a sua, né? Mas voltando à seriedade, a gente se magoa facilmente. Não, isso é um demônio na sua vida, que faz você se abater, se entristecer. Não, ainda que a pessoa: Jesus, está vendo que ele está com problema, dá uma benção para ele, até ora por ele. Um colega que virou a cara, sei lá, ou até mesmo uma pessoa, entende, que começa a implicar com você sem motivo. Se você der motivo, você tem que se arrepender. Mas eu não dou motivo, então é demônio, é briga no mundo espiritual. Diabo, sai dessa pessoa. Você está usando essa pessoa para ficar com raiva de mim, com ódio de mim, fora da vida dela, para falar mal de mim. Porque se você não fez nada, se fez, tem que se arrepender, mas não fez, ore que Deus muda qualquer situação. E mudou. Aí você vai ver, eles purificaram o templo, só dando aqui resumo para você. E estabeleceu o templo, o culto. Ezequias convidou o povo a vir a Jerusalém para a Páscoa. Nos seus dias, Ezequias recolheu as turmas dos sacerdotes levitas. Era tanta coisa que os armazéns tinham montões. Os armazéns ficaram superlotados por causa da bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta. O que é a bênção? É praticar a palavra. Mas aí o que nós aprendemos, que veio a luta. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. E veio, irmão, veio a luta, veio a coisa. Você vai ver a reação de Ezequias. Ezequias: Deus, mas por que se eu fui fiel? Não, Ezequias está preparado, você tem que preparar. Por isso, volta para Lucas. Você não tem que esperar chegar a luta para você orar. Você tem que estar em oração. Você tem que estar ligado com Deus. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 24, versículo 10, que palavra dura, mas está escrito na Bíblia: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será... Qual o dia da angústia? O dia da adversidade, o dia da afronta. Quando você é afrontado no local de trabalho, se você, entenda, for frouxo, desculpa a expressão, mas está na Bíblia, né? E aí você vai querer brigar com os outros? Não, o valente não é aquele que briga com os outros, é aquele que guarda o seu coração. Não deixa aquilo entrar, não. Você sabe que a sua luta não é contra a carne, mas você não ora, quer dizer, eu não oro, vamos falar nós, para não ficar afrontando ninguém. Nós não oramos como deveríamos. Aí no dia da adversidade, entramos em pânico, entramos em desespero. Deus, por quê? Por quê? Deus, isso não podia acontecer, se eu sou da igreja, eu sou pregador? Não, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo
tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando vem a adversidade, nós não podemos perder a paz, não podemos entrar em desespero de maneira alguma. E ele não entrou. O que ele fez? Versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. A comunhão com Deus faz você ter confiança nele, porque você sente que ele está contigo. Eu tenho dito para a igreja, a palavra de Deus é Deus conosco. Quem pratica a palavra no seu dia a dia vai ganhando essa confiança que você tem Deus com você. Por quê? Porque você vive a palavra. O próprio Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui, ele disse, mas disse-lhe Jesus: aquele que guarda a minha palavra, o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e viremos para ele e faremos nele morada, que é João 14, 23. Quando você guarda a palavra de Deus, você tem Deus com você. E isso, repito o que eu falei no início da mensagem, é notado principalmente no dia da adversidade, que você não dorme de tristeza. Você não desanima, você não fica procurando um ombro amigo para ser, não, meu Deus, por que, irmão, quer falar que luta que eu estou? Não, você se levanta como Ezequias, fala para você mesmo: não vou temer, não vou me espantar por causa dessa calúnia, por causa dessa mentira, não vai prosperar em nome de Jesus. E diabo, sai dessa pessoa. Você não vai nem discutir com a pessoa, no mundo espiritual que você é valente. Ali sim, você dá um tapa na cara do diabo, não é da pessoa não, fora dessa pessoa, demônio. Você dá essa pessoa falar mentira, para difamar, para caluniar, fora em nome de Jesus. Verdade, ou é a doença que apareceu, o seu Deus, surgiu essa doença, fala para Deus ou para você mesmo: eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa desse diagnóstico, que é um câncer, porque maior é o que está comigo, em nome dele está amaldiçoado esse câncer, em nome de Jesus. Eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa dessa situação que eu descobri que meu filho está no álcool, nas drogas, na vida promissa, está amarrado esse demônio. Minha luta não é com o demônio do vício, fora, teu vício está amaldiçoado, ou a tua prática pecaminosa. Eu declaro que meu filho é herança do Senhor. É assim, você tem que ser mais valente que o valente, e não deixar o diabo fazer você dormir de tristeza. Ei, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Foi o que Ezequias fez. Aí pensou que parou? Não, o Senaqueribe começou: pessoal, o Ezequiel está querendo intimidar você, querendo falar para vocês que para não ter medo. Olha aqui, sabe o que os meus pais fizeram com os deuses, com o povo de tal cidade, e mandou falar no idioma deles, porque eles falavam sirico, que eles não falaram, eles falaram em hebraico, para que o povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém, entendesse. Sabe o que aconteceu? Versículo 20, diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso. Por causa de quê? Por causa do deboche deles, por causa da zombaria deles. Eles fizeram e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali a espada. Acabou o fortão, o valentão, acabou. É o que Isaías falou, Isaías 41, 10, 11. Como é que você gosta? Eu gosto também. Não temas. Quando é que Deus está comigo? Quando eu estou na igreja? Não, quando eu estou com a palavra de Deus, a revelação, eu vivo em comunhão com aquela palavra. Ele diz: não te assombro, que eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, tornar-se-ão nada. Quem que se tornou o Senaqueribe, o valentão da época, o homem que amedrontava as nações, que intimidava, se tornou nada. Foi tão humilhado que os filhos se sentiram tão humilhados que atacaram o próprio pai. Amigo, isso é no mundo espiritual. O diabo tem que ser envergonhado. Eis que vos dei poder para quê? Pisar, serpente, pisar é humilhar. Já viu alguém falar: fulano pisa nos outros, não é verdade? Fulano, poxa, fulano pisou no fulano, quer dizer, humilhou o fulano. Nós temos poder para humilhar o inferno. Porque de vez em quando vem, o mundo dá essas voltas, entenda? Nos anos 70, 80, parece que o Brasil ia virar terreno de feitiçaria, era exaltação aos demônios. Estão tentando voltar, nada, o diabo é um derrotado, irmão. Esses guias, as entidades, estão tudo debaixo dos nossos pés.
Nós temos poder para envergonhar o demônio. Aquele que diz que é o tal, que o outro chora tão não, o que for aqui. Quando você está amarrado ou derrotado, em nome de Jesus, cai de joelho e cai, irmão. Pode ter certeza disso. Nós temos autoridade para isso. Mas não é só essa batalha. Em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Pega essa palavra para você que Deus está falando, amém? Eu não tentei na mensagem de hoje, que veio no coração, de dar muito de ouvir isso aqui, mas de vez em quando é bom trazer esse despertar para você. Você não tem que esperar. Lucas 22, 40, orai, para que não entreis em tentação. Não tem que esperar a luta, porque a luta bate você. Aí ele diz, levante-se, ou para orar. Quer dizer, não espere chegar a luta, não. O bom é que quando a luta vem, olha para mim, você já está de pé. Entende? Que não é posição física, é posição espiritual. Quando vem a luta, às vezes você olha, eu tenho falado isso para a igreja, você olha o pregador, o pastor, ele está falando porque não está no meu lugar, amigo está numa luta às vezes pior do que a sua. Mas qual o problema? Ele está de pé. Ele está enfrentando de pé, enfrente de pé qualquer luta, que o Senhor é contigo, amém? Nós tivemos aqui, de vez em quando, nós temos um encontro trimestral dos homens que vencem e das mulheres que vencem, né? Esse mês que agora que vem, nós vamos ter em setembro as mulheres que vencem. Nós tivemos agora, que o pessoal lá já tem, aqui no programa, já estou no dia 5 de setembro, né? Lembrando, essa sexta-feira, prepare o seu copo com água, convide alguém doente, alguém enfermo, alguém aflito, alguém que tem um diagnóstico. Você tem um diagnóstico, apresenta, faz que nem o Zequias fez, apresentou a carta de afronta diante de Deus, apresente o diagnóstico ao Senhor, vem aqui, está com dificuldade, convide alguém para vir, sexta-feira, principalmente 9, 14, 19, 30, com o nosso missionário R.R. Soares. Então tem os homens que vencem, as mulheres. Deus quer fazer muito, mas com paciência também. Começa a dizer, odor, saia da minha cabeça agora em nome de Jesus. Odor crônica vai desaparecendo agora da sola dos pés dele. Em o nome de Jesus, vai saindo agora o caroço, vai saindo agora aquele tumor, aquele cisto, vai desaparecendo agora. Em nome de Jesus. Fala pra gente, bandeira verde. Quando eu tava dormindo hoje de madrugada, eu tava com muita dor no ouvido. Certo. Aí eu amanheci com essa dor de ouvido pior. Aí eu tomei remédio, não passou. Aí eu falei pra minha mãe que eu ia vir pra cá pra tomar minha bênção e sair essa dor. Aí agora, quando eu orei e saiu essa dor. Glória a Deus, palmas pra Jesus. É isso daí, vencedor. Eu cheguei com a vista embaçada e lagrimejando. E agora? Isso há vários dias. Agora acabou. Tá bem? Tô bem. Tá enxergando legal? Tô. Palmas pra Jesus, que ele é maravilhoso. Lá na galeria, bandeira laranja. Ô pastor, eu cheguei com uma dor no dedão aqui, eu estava incomodado, mas depois da oração melhorou. Glória a Deus, começou, eu falei de manhã, eu senti de orar pelos dedos das mãos, dos pés, muitos contaram, o irmão já contou, vamos aplaudir o nosso Deus que ele é bom. Quem mais? Aqui na frente, bandeira verde. Vista fraca, agora estou vendo tudo O senhor limpo. estava enxergando com dificuldade, é isso? Estava bastante mesmo. É? Agora está E bem. agora está mais claro? Está claro tudo. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso Senhor que ele é bom. Eu cheguei aqui, tá com dor no cotovelo de uma queda que eu levei e graças a Deus agora estou bem. Não está doendo mais. Não está doendo mais. Então palmas para o nosso Deus. Da glória, bem, vamos lá, meu amigo Douglas, vamos ficar de pé para só mudar um pouquinho, para você se alegrar mais um pouco ainda, cantando, às vezes, como só de alguém pode dormir aí, que a poltrona é tranquila, né, você vai, não, vamos cantar, vamos louvar a Deus, que nós vamos cantar? Vamos de forrozinho? Na graça de Deus? Então vamos na graça, e tem aqui o Jesus o Homem, que eu quero dar para você já, claro, não como nos outros cultos, que eu dei a maior parte, essa eu mudei, vamos aplaudir o Rei dos Reis. Vamos lá! A Elisa, eu falei, Elisa é filhinha dele, tem quantos meses? Vai fazer 7 terça-feira. Aí a mãe falou assim para mim, pastor Gêmea, ela está comendo tudo. Eu falei assim, igual o papai. Aí sabe o que ela fez? Ficou rindo. Ela é boa de garfo. É boa de garfo, com 7 meses, né? Eu falei, está comendo tudo, vamos lá. Pessoal, vamos voltar aqui que eu queria dar essa palavra para você. Primeiro, cuidado. Satanás não aparece de chifre com garfo na mão. A Bíblia fala do espírito do anticristo. Vamos ver isso aqui? Primeira carta de João, capítulo 4. O espírito do anticristo está no mundo. E como é que você o identifica, pastor Jaime? Vai mostrar aqui. Nós temos que entender, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. 1. Amado, não creais que em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando falam falso profeta, você pensa que é aquele cara que vende bênção, um exemplo, entenda bem. Não estou fazendo alusão a ninguém, por favor. Inventa história, cria história, né? Não. O falso profeta, ele traz profecia falsa, traz ensinamento falso. Veja isso aqui, que diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. Olha que coisa, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então nós temos isso, temos que tomar cuidado. Eu falei às vezes numa forma até teatral ou quase cômica, não, mas com toda a seriedade. Eles aparecem às vezes com uma voz, com um jeito eloquente, que é de convencer as pessoas, com uma erudição teológica, com uma erudição secular, trazendo, e às vezes com uma voz tão, parece até a voz do outro mundo, uma coisa tão piedosa aparentemente, assim: olha, Jesus era tão santo, Jesus era tão puro, que não podia habitar num corpo como o nosso. Mentiroso, habitou sim. A Bíblia fala sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esse eu não dei no outro culto, é matéria nova para a mensagem de hoje. Filipenses 2, 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nasceu, entenda bem, com o propósito já disso. A Bíblia fala do nascimento de Jesus. Quando Maria recebe a visitação do anjo Gabriel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz: Maria não entendeu quando o anjo falou que ela seria mãe. Disse: não, Maria, será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim que foi. José nem entendeu. Aí o anjo teve que falar com José também à noite, que o que era gerado de Maria era do Espírito Santo. Eu gosto de explicar que Deus não se fez homem para tocar em Maria, não. Deus se fez homem dentro de Maria. Por isso que ele é chamado Jesus, filho da bendita Virgem Maria, porque ela teve ele sem ser tocada. Depois ela foi esposa de José. Bem, tem segmento religioso que não aceita, mas não vou entrar nessa briga, nessa discussão, que a Bíblia já mostra claramente para nós que ela foi esposa de José, mas no nascimento, até o nascimento dele, não. Então foi de maneira realmente imaculada que teve o Senhor Jesus. Ele teve que vir como homem, tanto que em João capítulo 10 a Bíblia diz que ele entrou pela porta. Como é que entrou pela porta? Vamos ver isso aqui. João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Parece uma coisa contraditória, porque no versículo 9 diz assim, Jesus falando: eu sou a porta. Ué, mas se ele é a porta, como é que ele entrou pela porta? Não, ele é a porta para o reino de Deus. Para o reino dos homens, o mundo dos homens é o nascimento de mulher. Então ele teve que nascer de uma mulher. Claro, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Não foi José que deu o sangue, por isso ele não tinha pecado, mas ele teve que se fazer homem, né? Tem que fazer homem. Eu contei que o cantor tão popular, né, estava cantando a música em homenagem à mãe dele, e ele falou na apresentação, foi até em Jerusalém, ele disse: todos nós somos, entenda, frutos de um ventre acolhedor. Foi Jesus, ele esteve dentro do ventre de Maria, ele esteve no útero de Maria, ele amamentou em Maria como qualquer filho amamenta na mãe. Até a mãe fica muito triste quando não consegue amamentar. Teve tudo isso, entenda. Esse fez homem. João 4 diz que ele sentiu o quê? Fome. Então, só para você entender, Jesus fez homem, e como homem é o único que pode mediar. Vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo 2,5. Então ele entrou pela porta, ele nasceu de mulher. 1 Timóteo 2,5. Isso aqui eu não dei hoje, tá, pessoal? Eu dei essa mensagem, mas não com esses versículos. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diga, homem. Jesus Cristo, homem, teve que se fazer homem. Como homem, ele foi à morte por nós. Ele teve que morrer, porque não tinha ninguém
Então ele teve que se fazer, como homem ele morreu a nossa morte. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado algum, foi o meu pecado, foi o seu pecado, foram os nossos pecados que foram colocados sobre ele. Então, como homem, ele teve que ir à cruz do Calvário. Voltando para Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que ele fala sobre nós isso, repetindo aqui o que ele disse. Olha, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8, ele diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como homem, ele estava lá na cruz. Aqueles 2 ladrões do lado dele estavam ali, e um corrigiu o outro está dizendo, ei, você é o filho de Deus, desce daí, salva-te a nós também. E o outro dizia, rapaz, nós estamos aqui pelos nossos feitos. O que eles fizeram era digno de morte pela lei romana. A Roma era tão legalista que o nosso ordenamento jurídico vem de lá, o direito romano. Então, por isso, aquela plaquinha em cima ali que Pilatos manda colocar, não foi por acaso não, ele teve que colocar lá, rei dos judeus, em vários idiomas. Para quê? Porque quando a notícia chegou em Roma, por que mataram o Nazareno? Por que mataram aquele religioso? Porque questão religiosa, não, aí Pilatos teria que responder, porque Roma era legalista nesse ponto, que eu falei, o nosso direito vem do direito romano. Então, naquele momento ali, o Pilato está dizendo, sedição, rebelião, ele quis ser rei, por isso ele está morrendo. E o homem falou, nós estamos aqui pelos nossos feitos, mas esse é o que fez. Tanto que Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. O corpo de Jesus foi sepultado deles também, queimado, desfeito lá, entendo. Eles não ressuscitaram, mas Jesus falou para aquele, hoje estarás comigo no paraíso. O espírito dele foi salvo, porque ele aceitou Jesus Cristo naquela hora, ele reconheceu que ali estava o próprio Deus, falou, no teu reino, quer dizer, o reino eterno, o reino dos céus, eles quando entrar no teu reino. Isso é lindo, pessoal. Então, cuidado para você não aceitar o espírito do anticristo, que tem muita gente que começa bem na fé e começa a ouvir essas pessoas. Estou falando do espírito do anticristo, poderia falar de outras coisas. Eles aparecem com voz de piedade, com aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Olha aqui mesmo, vamos ver um pouquinho aqui, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, se acham donos da razão, são verdadeiros narcisistas, como usa aí o pensamento humano, quer dizer, eles não conseguem ver defeito neles, a ideia deles, eles não notam que é um espírito do diabo que está dizendo, não, porque eu cheguei à conclusão que Jesus era muito santo, Jesus era muito puro para habitar no corpo humano. Diabólico isso. E a pessoa começa a ser amante de si mesma, achando que ela tem a razão. Quem tem razão é a Bíblia. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural. A palavra é dura, mas está escrito. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nosso versículo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afaste. O que é piedade? Apego às coisas de Deus. O que é impiedade? É o desprezo. Não despreza a palavra diz claramente que ele se fez homem e habitou entre nós. Amém? Então guarde isso com você, nunca deixe o espírito do anticristo entrar no seu coração. Rapidinho, veja um testemunho da Noruega, das nossas missões, por favor. Este é um lindo casal da Noruega, Anita e Finn Sala. Eles são editores de um jornal cristão que tem abençoado muitas missões através desse trabalho. E hoje eles vão contar que também foram alcançados e abençoados pelas orações do missionário R.R. Soares. Eu acho que eu tenho que dizer que hoje é um dia muito especial, porque nosso filho Erland Sali voltou do hospital para casa. Há mais ou menos 14 dias, ele teve uma infecção sanguínea com risco de morte. Ele ficou entre a vida e a morte por 4 dias.
foi terrível, mas hoje ele está em casa de novo. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Nós agradecemos ao Dr. Soares e a toda a população dos países estrangeiros e no Brasil por terem orado pelo Erland. E nós glorificamos a Deus por essa cura, que é mais do que poderíamos esperar. E nós vimos o milagre acontecer e nós podíamos até chorar de tanta alegria. E eu acho que os médicos fizeram um bom trabalho. Mas o que nos fez sentir mais segurança foram todas as orações. Porque nós sabíamos que Jesus poderia trazê-lo de volta da morte. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos. E ao Dr. Soares. O patrocínio é mais do que um ministério. É a conscientização da obediência daqueles que ouviram a voz de Deus. A vida estava muito difícil. Os filhos não arrumavam emprego, né? Quando arrumaram, não ficava no serviço. E eu pedi a Deus e assinei. Fiz o patrocinador, conseguiram emprego, estão trabalhando. Minha irmã que estava doente, ela veio assistir, então ela gostou muito, né? Minha casa mudou tudo. O que era ruim agora é bom. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha, muita gente que vem com notícia. Eu contei com um irmão meu, que foi jogador de futebol, e andou, de vez em quando ele anda o mundo todo aí com apresentações com outros colegas, né? E são os jogadores que fazem a apresentação. Ele contou, Jaime, conta para o missionário, uma família árabe todinha se converteu assistindo nosso programa lá no mundo árabe, porque nós temos um programa no Egito, né? Em árabe, glória a Deus. Então você é patrocinador, continue fiel. E você tem um desejo, pastor, eu quero ajudar a missão, mas não tenho condições. Quem dá condições é Deus. Hoje você faz uma inscrição, não tem que dar nada aqui agora. Depois o pastor fala do dia da oferta, os obreiros vão passar aí agora. Essa ficha aqui não precisa preencher tudo não, só o nome e o WhatsApp, o telefone basta para nós, tá bom? Porque aí o pessoal entra em contato depois. Pega, coloca o número do telefone. No verso você faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito da sua vida, tá? Isso. Aqui, esse folheto aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse folheto aqui tem mensagem, tem oração e aqui dentro tem as contas que você pode depositar e o que você escrever aqui, escreva aqui também, para você acompanhar. Deus está chamando, eu estou orando, pessoal, para Deus levantar pessoas, Deus providas de vaidade, de ganância, de avareza, que vão amar a obra de Deus, e Deus vai prosperar essas pessoas, que eu estou orando para isso, Deus levantar colunas. Você de casa pega o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Só uma linha amarela, bege, você toca, as informações estão ali. Tem gente que não consegue abrir, eu dou uma conta, Bradesco 3378-2, conta 29315-6, tira a foto. Pix com CNPJ 30.902.803/0001-00, até nas lotéricas. Também no Pix você pode fazer com QR Code. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, lê QR Code, sai uma câmerazinha, coloca em frente ao aplicativo aqui. Confere os dados, são da igreja e coloca o valor, tá? Mas confirma. E também na lotérica, vá à lotérica e diga doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, aí o código 3091-2065. E temos falado que até o dízimo pode fazer online. Você tem o envelope, tem as contas. Você transfere da sua conta para a conta da igreja, manda o comprovante para a Igreja da Graça que você vai fazer. Aqui é da sede, 11-99655-3068. Fiquem de pé, por favor. Primeiro, eu quero abençoar o seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Depois, eu vou pedir a Deus um revestimento de poder. Olha assim para as suas mãos e diga assim: Senhor Deus, fale mesmo, Senhor Deus, abençoe as minhas mãos para abençoar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e anular qualquer mal em o nome de Jesus. Amém. Se possível, coloca a mão onde você tem doença. Pastor, tem problema de vesícula, coloca a mão no fígado, vai. Se for lugar, a gente coloca a mão no coração. Imagine, a senhora tem um problema sério, coloca a mão no coração. Você tem depressão, pânico, ou em casa aí, coloca a mão sobre a cabeça da criança e creia, ou e diga assim: unção de Deus, passe pelo meu corpo agora e destrua todo o mal. E eu digo: meu corpo, receba a cura em nome de Jesus.
Amém. Deixa o pastor Jaime e o pastor Leandro orarem agora. Pai, mandamos a bênção para esse corpo debilitado, enfermo. Eu falei hoje que não podemos nos encurvar, Deus, e aceitar passivamente a hipertensão ou a diabetes ou qualquer outra doença como uma coisa normal. Não, nós amaldiçoamos qualquer que seja doença. Eu digo, o poder de Deus venha sobre a pessoa que está com uma alergia forte, essa pessoa que tem uma doença autoimune, tem uma psoríase, tem um vitiligo, tem uma dermatite atópica, tem um lúpus. Meu Deus, essa pessoa que está com uma ferida que não cicatriza ou qualquer outra doença, do alto da cabeça à planta dos pés, eu levanto a voz e digo, doença, vai embora, suma desse corpo, vem nessa fé. Você sabe e determine agora que o mal saia, que vai embora do seu corpo ou do corpo de alguém. É um câncer que apareceu, amaldiçoa esse câncer para que ele suma, esse câncer desapareça, essa arritmia cardíaca séria, essa fibrilação, em nome de Jesus. O mal sai agora, ou doença vai embora, ou enfermidade vai embora, saia agora. Isso é no nome de Jesus. Você levanta a voz e repreende esse mal. É uma dor, é uma infecção, é uma inflamação, é uma ferida que apareceu que não cicatriza. Você pode exigir esse mal agora, sai do meu corpo, essa dor forte, essa dor fraca, esse mal que está no seu ouvido, esse zumbido no ouvido, esse barulho no ouvido, essa purgação no ouvido, essa inflamação no ouvido. Oh meu Deus, passa esse tímpano perfurado, o labirinto dessa pessoa que está com problema, o Senhor pode recalibrá-lo agora. Oh meu Deus, vai passando na bigorna, no martelo, no estribo, arranca qualquer mal que está no ouvido dessa pessoa e qualquer outra doença, enfermidade. Nós ordenamos, exigimos, deu fora, pega o seu mal, saia dessa pessoa em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora e receba um renovo espiritual, receba uma alegria de Deus no seu coração agora, receba uma visitação muito linda do Senhor, Senhor Espírito Santo. Ah, Senhor Espírito Santo, venha sobre a igreja, venha Deus, agora levante esta pessoa. Você vai levantar a voz, dando glórias ao Senhor, dizendo aleluia, aleluia, aleluia. São palavras decorosas, palavras que Deus concede a você. O louvor vem dele na grande congregação. Ele vai te ensinar a adorar.